Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou seu irmão em Cristo, Neemias Santos. Espero tê-lo bem, assim bem como toda a sua casa e toda a sua família. Deus em Cristo muito te abençoe. Abençoe a sua vida cristã, sua vida ministerial, sua vida conjugal, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida financeira, emocional, enfim, todas as áreas da sua vida lhe desejo paz, saúde e prosperidade, tá bom? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Aqui deixamos sempre uma reflexão, uma oração, uma palavra direcionada a todos os servos do Senhor, tá bom? Compartilhe também o nosso canal com seus amigos, com os irmãos da igreja. Ative o sininho para sempre receber as notificações dos novos vídeos e assim por diante, tá bom? Eu sou o diretor e professor do Seminário Teológico Querigma e temos aí diversos cursos que estão também disponíveis para que você possa fazer na área teológica, ministerial, pregação, liderança, entre outros. Abaixo deste vídeo tem aí os nossos contatos, você pode fazer contato conosco e será uma alegria para nós poder lhe atender, tirar suas dúvidas e dar as devidas informações a cada um de vocês, tá bom? Deus em Cristo continue vos abençoando. Bom, o tema de hoje é um tema bem sugestivo, né? Visualize isso comigo mais uma vez. Olha o que eu coloquei aqui. Obreiro relaxado, será? Então veja que eu deixei aqui duas perguntas. Obreiro relaxado, será? Você já deve ter escutado esta frase por alguém. Talvez você, na condição de líder, né? Também já deve ter se reportado, se direcionado aos seus liderados com expressões tão fortes quanto esta, né? Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vai poder encontrar aqui no livro do profeta maior, no profeta Jeremias, aqui no capítulo 40 desta profecia, 48:10. 48:10 de Jeremias tem uma frase assim, né? E é relacionada, inclusive, à obra do Senhor. Jeremias 48, versículo de número 10. Está escrito assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. A outra versão onde está fraudulentamente está relaxadamente. Então, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente ou relaxadamente. A pergunta então que nós fizemos aqui, a primeira é obreiro relaxado? Né? Existe um obreiro que é relaxado na obra de Deus? Talvez você me responda sim, talvez você me responda não, mas existe uma resposta, ou sim ou não, tem aí uma resposta. A segunda pergunta que eu coloquei aí é: será? Será que este obreiro é relaxado mesmo? Será que não tem questões que estão envolvidas por detrás, o que chamamos de contexto da história da vida deste obreiro, que o leva a tomar algumas decisões ou não tomar nenhuma decisão? E aí eu tenho a interpretação de que este obreiro é relaxado, né? Então eu queria conversar com vocês de uma maneira bem lúcida, bem franca, bem aberta, assim, para a gente tentar junto entender isso aqui, né? Porque ao mesmo tempo que há liderança que usa essa expressão no púlpito direcionada
aos seus obreiros e isto pode acarretar em ofensas, né? Alguém pode se sentir ofendido, como também pode acontecer de eu estar equivocado quando eu me direciono ao obreiro com esta afirmativa: você é relaxado, quando eu não conheço o contexto, né, histórico da vida deste obreiro. Então, assim, eu acho que tudo tem uma questão relacionada ao que está acontecendo para mim depois ter então esta definição por completo, se existe ou não existe o obreiro relaxado. Eu quero pontuar algumas coisas. Olha esse ponto que eu vou colocar aqui e vamos perceber juntos isso, por favor. Eu coloquei aqui 3 textos bíblicos, tá? O primeiro texto bíblico que está aqui está escrito na segunda carta, Epístola Pastoral de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no seu versículo de número 15, o texto lá nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí ele diz: obreiro, como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Ele define em que área, que maneja bem a palavra da verdade. Então tá aí. Agora o segundo texto está na primeira epístola pastoral de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5, quando ele fala a respeito do obreiro e falando dos bispos. No verso 8 ele diz: da mesma sorte os diáconos, que é ato contínuo da fala. Ele fala assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, a sua própria casa, a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E o terceiro texto está na primeira carta à igreja de Deus, que está em Corinto, capítulo 7, versículo 33 e versículo 34, as últimas falas do versículo 34, Paulo escrevendo à igreja, ele disse isso, ó: mas o que é casado, então está falando do homem, cuida das coisas do mundo, cuida das coisas do mundo, cuida das coisas do mundo. Em como há de agradar quem? A mulher, ou seja, a esposa dele. E no verso 34 ele vem falando também sobre a esposa dele. A casada cuida das coisas do mundo. Coisas do mundo. Coisas do mundo. Em como há de agradar ao esposo, ao homem, ao marido. Então percebam vocês, nesse 3 textos que nós percebemos aqui. Então o primeiro texto, ele é um texto direcionado para o obreiro, diretamente ao obreiro. E ele está dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, como obreiro. Isto está relacionado ao quê? À obra de Deus, a casa de Deus como num todo. Tudo que envolver o reino, o ministério, a igreja, a liturgia, tudo que envolve a vida do obreiro, então é o primeiro texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Mas quando eu leio o segundo texto, eu sou informado nesse segundo texto que este obreiro, ele precisa governar bem a sua própria casa. Porque se ele não governar bem a sua própria casa, ele não serve para ser obreiro lá na casa de Deus, ou para exercer um ministério como obreiro na casa de Deus. É interessante. Agora, o último texto lido mostra que o marido deve cuidar das coisas do mundo.
Como agradar a sua mulher? A mulher deve cuidar das coisas do mundo. Como agradar o seu marido? E aí fica assim, e agora? O que que eu faço primeiro? Eu sou um obreiro? Eu cuido da minha casa ou eu cuido do mundo? Para poder agradar a minha mulher ou o meu marido, a minha casa, a minha família, ou a igreja, a casa de Deus? E agora, para onde eu vou? Para que lado que eu atiro? Então, assim, a gente precisa pensar com muito carinho acerca disso, porque, irmãos, isso tem dado muitos problemas, isso tem gerado muitos conflitos. Nós temos bastante irmãos e irmãs hoje que não estão mais na obra, no ministério, e alguns com tristeza, com muita tristeza, alguns não estão mais nem na igreja, por causa da maneira como nós enxergamos, como nós interpretamos esta questão do obreiro relaxado. Por que que ele é relaxado? Em que área ele é relaxado? O que que está acontecendo com este obreiro, com esta obreira, que chega a este ponto de ser expressado desta forma como relaxado ou relaxada? Preciso saber, e para saber isso eu preciso entender o contexto amplo destas coisas. Bom, como eu li 3 textos com vocês, eu vou repetir um por vez e vou tentar enxergar em cada texto o que é as obrigações, ou pelo menos perifericamente as obrigações que se seguem. Então olha comigo agora esse tópico que eu vou postar. Vamos lá. O primeiro texto que nós lemos: procura apresentar-te a Deus aprovado obreiro, como obreiro. Está aqui. Que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Está aqui, o obreiro precisa se apresentar aprovado, sim. Ele tem as suas obrigações relacionadas com a obra de Deus, sim. Para isto, este obreiro foi separado, apresentado, consagrado, escolhido, chamado, levantado, incumbido, eleito, seja qual for o nome, o título, a nomenclatura que a igreja utiliza, né? Com todo carinho, com todo respeito, com todos os ministérios e com todas as igrejas, tá? O que eu mais quero nessa minha fala aqui é ser útil, não quero ser um pivô de contendas, de divisões e nem de incitar, né, intrigas, fofocas, mentiras. Não. Gostaria muito que este vídeo fosse esclarecedor, fosse um apoio, fosse uma resposta para o bom entendimento do líder e dos seus liderados. Então, pensa com carinho, olha com carinho esse vídeo, assista, ouça com carinho, mas também não usa este vídeo para atacar nem A, nem B, nem C, porque você vai pecar, vai estar em pecado e isso não vai te levar a lugar nenhum não, tá bom? Então nesse primeiro ponto, se você é um obreiro, uma obreira que foi levantado, consagrado, eleito, apresentado, escolhido, constituído, estabelecido, seja qual for o termo utilizado aí, você tem compromissos, sim, com a sua igreja. Aí eu coloquei alguns pontos aqui, ó. Você tem compromisso com Deus. Então tá ali, ó, o obreiro e Deus. Em primeiro lugar, o seu compromisso é com Deus. Mas você também tem compromisso com a oração, assim bem como a oração, ela é muito bem acompanhada da consagração, do jejum. Então é de responsabilidade deste obreiro ter uma vida de oração, uma vida de consagração, para não ficar dando, né, lugar à carne. Você tem compromisso com a igreja que você congrega, que você está lotado, né? Você tem compromisso com o ministério que você faz parte.
Você tem compromisso de fidelidade no que tange aos dízimos e às ofertas. Você tem compromisso de santidade ao Senhor, dentro e fora da congregação, para não se envolver com escândalos, né? Você tem compromisso com a obra de evangelização e a obra missionária, ganhar almas para Cristo, para o reino dos céus. Você tem compromisso com o horário de cultos, de trabalhos, né, ordinários da igreja, cultos oficiais, reuniões. Isto é um compromisso, né? E também um compromisso com o quê? O obreiro e a comunicação. A comunicação aqui é tanto com os demais companheiros de ministério, como também com a sua liderança. Então, vejam aí, o obreiro e Deus, o obreiro e a oração e o jejum, o obreiro e a igreja e o ministério, o obreiro e o dízimo e as ofertas, o obreiro e a santidade, o obreiro e o evangelismo, o obreiro e o horário, o obreiro e a comunicação. Uma vez que nós fomos, né, constituídos, eleitos, escolhidos, levantados, ungidos, consagrados, apresentados, enfim, ao ministério, está imposta sobre nós estas obrigações, e no tocante a elas, nós não podemos ser relaxados. No tocante a elas, e aí eu citei algumas, tem outras coisas mais, né? Só estou citando algumas periféricas, porém importantes. Mas se eu não viver isso, se eu não me aplicar a isso, se eu não for responsável com isso, eu realmente vou comparecer perante Deus e a igreja e o ministério como um obreiro relaxado, porque eu não estou tendo compromissos com estas áreas tão importantes, uma vez que sou um obreiro. Então, fica aí esse primeiro tópico, tá? Agora, nós precisamos também perceber um segundo texto. Nós temos um segundo texto. E esse segundo texto, ele não vai mexer mais com o contexto da minha vocação como obreiro, no sentido igreja, ministério, oração, jejum, dízimo, oferta, evangelismo, santidade, horário, comunicação. Porque esse segundo texto, ele vai mexer comigo mais no que tange o quê? A questão da minha casa. Olha lá. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, a sua própria casa, a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, ao mesmo tempo que eu tenho um compromisso, né, com a igreja local, com a igreja que eu faço parte, com o meu ministério, no que tange a Deus, a oração, o jejum, aos dízimos, às ofertas, a igreja, o ministério, as reuniões, os horários, a comunicação com os obreiros, com a liderança, com o evangelismo, com missões, ao mesmo tempo que eu tenho uma vida na obra, uma vida entregue e compromissada e sempre ali, presente, envolvido e trabalhando e fazendo e realizando, estamos juntos, e aquela coisa, né, bem alinhadinha, daquele obreiro bem, né, firme no Senhor, que a gente fica olhando e fala, meu Deus, que bênção, né? Que envolvimento, que entrega. Eu preciso entender que esta obreira, este obreiro, não tem só esta vida aí. Ele não tem só esta vida, ela não tem só esta vida, tá bom? Para você que é líder, que é pastor e tem obreiros às suas ordens, eu pergunto para você, você só tem essa vida? Você só tem essa vida de púlpito, de pastor, de rebanho, de igreja, de almas, de obreiros? Quer dizer que você não tem uma vida chamada lar, família, casamento, esposa? Ou estou me dirigindo aí a uma irmã, o seu esposo, os seus filhos, sua casa? Pensa comigo um pouco. Você só tem uma vida unilateral ou você tem mais do que uma vida? E eu posso te dizer que à luz da Bíblia você tem 3 vidas.
Então pensa comigo nesse aspecto aqui, ó, porque quando fala da casa, ele está falando não da igreja, está falando da casa lar, casa família, casa casamento. É tanto que ele coloca uma reprovação: se eu não cuido da minha casa, eu não posso cuidar da igreja lá. Eu não posso ser esse obreiro do ponto 1 se eu não for esse marido do ponto 2. Observe, eu coloquei abaixo o obreiro e a sua esposa, o obreiro e os seus filhos, o obreiro e a sua casa, o obreiro e a sua família, o obreiro e a sua parentela, o obreiro e o seu relacionamento conjugal. Se este obreiro ou esta obreira vive uma vida integral, 100% da sua vida na obra de Deus, como a gente escuta, né, algumas vezes alguém falar, então significa que esse obreiro não tem família, não tem casa, não tem parentela, não tem esposa ou esposo, não tem filhos, não tem relacionamento conjugal, sexual, ativo, em ordem. Então, peraí, o que está acontecendo? O que somos? Seres humanos ou anjos? Eu quero entender quem eu sou. Sou um ser humano ou sou um anjo? Não, até onde eu entendo, né? Eu não sou um anjo, eu sou um ser humano. Você também o é? Então a gente precisa entender, quando vai chamar um obreiro de relaxado, eu preciso primeiro entender por que relaxado, em que área ele está sendo relaxado, o que leva a ser relaxado. Eu posso te dizer que a maioria de nós que somos relaxados no que tange à igreja, ao ministério, aos cultos, ao horário, à comunicação, aos dízimos, às ofertas, ao evangelismo, a missões, a visitas, a envolvimento na obra, na oração, no jejum. Eu penso comigo, pelo que o texto me amplia isto, é que eu posso ser relaxado nessas áreas justamente porque eu estou distribuindo mal o tempo da minha vida em 3 grandes áreas importantes: a área com Deus, que é o meu espírito humano, a área com a família, que é a minha alma humana, e a área com o mundo material, secular, que é o meu corpo humano. Quando eu disse que eu tenho 3 vidas, você tem 3 vidas, mesmo você não querendo, você tem 3 vidas. Você tem uma vida no seu espírito, uma vida na sua alma, uma vida no seu corpo. Como que você vai viver 100% para Deus se você não tem uma vida só? Você tem 3 vidas. Se você viver 100% da sua vida para Deus, que é espiritual, essas duas vai ser afetadas. É aí onde entra o relaxo. É aí onde entra o relaxo. Então eu preciso ter um entendimento melhor do que eu sou, como que eu vou dividir esse meu tempo da minha vida para estar alinhado com Deus, com a família e com o mundo. Porque quando eu falo mundo pelo texto bíblico, não é um mundo de sistema, não é um mundo do anticristo, não é um mundo que jaz no maligno, não é um mundo pecaminoso. Estou falando de um mundo material, aonde existe a necessidade de envolvimento, porque eu tenho um corpo, eu estou na terra, eu não sou anjo. Por exemplo, nesse tópico que vou postar agora aqui, observe comigo. O terceiro texto, Paulo disse: mas o que é casado cuida das coisas do mundo. E se eu for para o contexto do texto, o texto vai dizer que a solteira ou solteiro é que cuida das coisas do Senhor. Mas eu não vou nem mexer com isso, você é muito inteligente, não é possível. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. De que coisas nós estamos falando? Observe, o terceiro texto está relacionado ao que? O obreiro e o trabalho. Fala da sua vida profissional. O obreiro e o dinheiro, fala dos seus recursos financeiros, sua administração financeira, seu salário.
O obreiro e o sustento fala do ministério dele como sacerdote. Se ele não cuidar da casa, não tem como cuidar da família, da igreja. O obreiro e as dívidas fala do bom testemunho dele lá fora para que ele possa pregar com força lá no púlpito da igreja. O obreiro e as conquistas, os seus sonhos, seus projetos. Isso aqui fala das realizações, isso aqui fala do resultado de anos de trabalho, de investimento, de boa administração, onde ele vai poder ter os recursos necessários para comprar a sua casa, seu carro, para ter uma vida próspera e abençoada. E o obreiro e o futuro fala daquilo que ele vai deixar para a sua senhora na ausência dele, ou para os seus filhos na ausência dele. Isto aqui é uma vida. Observe, nós não temos uma vida só, nós temos 3 vidas. Eu posso pontuar estas 3 vidas assim, ó: vida com Deus, vida com a família e vida com o mundo. O meu espírito se relaciona com Deus, a minha alma se relaciona com a minha família, o meu corpo se relaciona com o mundo. Então não existe um obreiro 100% para Deus, porque ele estaria neutralizando a sua alma, que é a família, e o seu corpo, que é o mundo material. Como não existe um obreiro 100% para o mundo no material, porque ele vai negligenciar Deus e a família. Como não existe um obreiro 100% para a família, porque ele vai negligenciar Deus e o mundo. Então nós não podemos ser relaxados em nenhuma das áreas, em nenhuma das áreas. Eu preciso estar bem com Deus no meu espírito, bem na minha alma com a minha família e bem com o mundo no meu corpo. A isso chamamos de plenitude da bênção de Deus, vivendo a plenitude da bênção de Deus. Quando que eu vivo a plenitude da bênção de Deus? Quando eu estou bem com Deus, com a minha família e com o mundo. Isto é plenitude da bênção de Deus. Não se esqueçam disso. Aí eu coloquei aqui, ó, desta forma: e formou o Senhor Deus o homem. Observe, do pó da terra. Qual parte que Deus formou o homem do pó da terra? O seu corpo humano. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Qual é a parte do homem que é resultado do sopro de Deus? O seu espírito humano. Espírito humano. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então observe que esta é a terceira parte do homem, alma vivente. Então nós somos um ser tricótomo. Observe, nós somos um ser tricótomo. Nós temos um espírito humano. Zacarias 12, versículo 1, está escrito isso. Nós somos uma alma humana, nós somos um corpo humano. Leia Jó capítulo 33, versículo 6, você vai ver as palavras que Bildade utilizou quando estava falando com Jó. Eis que vim de Deus. Qual parte minha veio de Deus? O meu espírito humano. Como tu, o que é tu? Alma, pessoa. E do lodo, barro, também fui formado, o corpo. Vamos ao Novo Testamento, primeira carta que Paulo escreve à igreja de Deus que está em Tessalônica, capítulo 5, versículo 23. Paulo está dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Então veja, um estado de tricotomia significa 3 vidas, deixei claro aqui. O corpo humano é o nosso bios no grego, que é a vida do corpo. A alma humana, a nossa psique, é a vida da alma. O espírito humano, zoe, que é a vida do espírito. Então eu não tenho uma vida só, eu tenho 3 vidas. Agora, quando eu não consigo ensinar isso, explicar isso e fazer com que os meus obreiros, ou até mesmo eu, não esteja enquadrado dentro desse contexto, então eu consigo, chamar alguém de relaxado na obra. Porque se ele não for relaxado na obra de Deus, possivelmente ele vai ser relaxado na família. E se ele não for relaxado na família, possivelmente vai ser relaxado
com o mundo, com seus deveres, no trabalho, né? Nas suas dívidas, no sustento da família, na aquisição de algum bem, no preparar do futuro dos filhos. Quer dizer, qualquer uma das áreas que eu não gerenciar bem, que eu não administrar bem, eu vou ser um problema. Então eu preciso estar bem nas 3 áreas. Mas como que eu vou fazer isso? Gerenciando com sabedoria o meu tempo. Então eu pego 100% e divido em 3 áreas, porque eu não tenho uma área, eu tenho 3 áreas. Então é esse aspecto que eu vou lhe mostrar agora. Percebam, 100% da vida dividido pelas 3 vidas que nós temos é 33,3% para cada uma. Então eu vou dedicar 33,3% da minha vida para o meu corpo humano, para o meu bios, que é a vida do corpo. Então, no mundo material, eu vou me dedicar esta porcentagem. Só que Deus não vê como 33,3%, Ele vê como 100%. A mesma coisa ocorre na alma, na minha psique, 33,3% para minha família, mas Deus não vê como 33,3% e sim como 100% dedicação à minha família. A mesma coisa no meu espírito, 33,3% para Deus, o que não corresponde a 33,3% e sim como Deus vê e recebe 100% da minha dedicação ao Senhor no que tange as obras que nós já citamos aqui ministerialmente. Então, quando eu chego nesse aspecto aqui, né? O obreiro e Deus, o obreiro e a oração e o jejum e a igreja, o ministério e o dízimo e as ofertas e a santidade, o evangelismo e o horário e a comunicação. Então, aqui é 100%. O 33,3% nessa área, Deus vê como 100%. O mesmo vai acontecer aqui. Então, se eu dedico 33,3% para a minha família, que é a minha esposa, meus filhos, minha casa, minha família, minha parentela, meu relacionamento conjugal, sexual, tudo em ordem, esses 33,3% é 100%. Então eu não fui relaxado na obra e não estou sendo relaxado com a minha casa. E por último, a mesma coisa em relação às coisas do mundo. Eu vou dedicar 33,3% da minha vida às coisas do mundo, ao trabalho, ao dinheiro, ao sustento, à quitação das dívidas, à conquista, à preparação do futuro dos meus filhos, enfim, todas essas questões de ordem externa, física, material, isto é visto também como 100% aos olhos do Senhor. Quando eu procedo desta forma, eu não estou sendo relaxado com Deus, não estou sendo relaxado com a minha família e nem estou sendo relaxado com os compromissos que tendes ao mundo relacionado ao trabalho, às dívidas, às compras, aquisições, sustento, o bom testemunho, né, de um modo geral. Então, isto é uma questão que é difícil você encontrar isso na linha reta. Tá tudo bem? Eu reconheço que não. Eu reconheço que tem problemas. Alguém vai estar avançado no que tange as coisas de Deus e não tanto no que tange as coisas da família e não tanto no que tange as coisas do mundo. Mas aí vai dar problema, porque os 33,3% para Deus subiu para 40 ou para 60, então diminuiu na onde? Ou na família ou no trabalho aqui no mundo, né? Então o contrário é verdadeiro. Se eu dedico muito aqui na área do mundo, então vai sofrer o que? A área da família e a área de Deus. Então, que adianta também eu ganhar o mundo todo aqui no trabalho, conquistar, comprar, ganhar dinheiro, ficar rico, se quando eu olhar para a minha família eu não tenho mais, que eu dediquei 80, 70% aqui, aí quando eu olho para a minha casa eu não tenho mais família. Com Deus então estou distante faz tempo.
Também eu não posso ficar 24 horas com Deus, porque quando eu voltar eu também não vou ter família. E a minha família vai estar passando necessidade porque eu não fui ao mundo no sentido de trabalho para poder ter o sustento que sustenta a minha família. Porque quem não governa a sua casa não pode governar a casa de Deus. Você vê, não dá para você viver uma coisa só, você tem que viver as três. E é difícil até o momento que você aprende, e a maioria de nós não aprendemos isso lá atrás, estamos aprendendo isso hoje, e agora que a gente vem num ritmo e para fazer isso acontecer. Então tem que ter muita calma agora, porque toda informação nova, quando ela chega, não dá para você chegar, a partir de hoje eu vou mudar. Não. Você vem num ritmo de muitas coisas, de muitos compromissos, de muitas decisões que foram tomadas, que não é de hoje para amanhã que isso vai mudar. Então, o que precisa ser feito? Sentar, analisar, planejar e começar de pouquinho em pouquinho, melhorando em cada uma das áreas. Vai chegar uma hora que os três níveis vai estar de pé de igualdade, bem com Deus, bem com a família, bem com a sociedade, com as coisas do mundo, no sentido de estar dando bom testemunho, correspondendo com os compromissos, e aí você vai poder desfrutar da plenitude da bênção de Deus. Então, quando você for chamar um obreiro de relaxado ou uma obreira de relaxada, pense um pouquinho. E esse obreiro aí não tem uma vida só não, tá? Ele tem 3 vidas. Esta obreira aí não tem uma vida só não, ela tem 3 vidas. E você que é líder, não tem uma vida só não. Você não é anjo não. Você também tem 3 vidas, e cuidado, que você pode estar chamando pessoas de relaxado ou relaxada, quando na verdade você também pode estar em pé de igualdade. Então são coisas que a gente precisa pensar, né? Analisar e buscar a melhor forma possível para colocar em ordem. Então a partir dali viver isso com temor e tremor, tá bom? O desejo do meu coração é que você entenda. Espero que você não se sinta ofendido com a minha fala. Espero que você também não faça uso disso aqui para ofender alguém, para atacar alguém ou para desabafar sobre alguém. Isso não é uma resposta de rota de fuga. Isso é uma informação para aprendizado, para as pessoas inteligentes que podem parar um pouquinho para pensar e respirar e dizer: vou melhorar. Vou melhorar nessa área, nessa área e nessa área, porque eu quero viver a plenitude da bênção de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê um coração entendido, que o Espírito Santo te guie nisso, porque isso é de fundamental importância para todos nós, tá bom? Quero orar com você e por você a respeito disso. Pai Celestial, no poder do nome de Jesus Cristo, teu Filho, neste momento, Senhor, nós ministramos aqui a tua palavra, junto, Senhor, a todos esses irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube, por todas as visualizações costumeiramente nós temos recebido, e eu quero que eles sejam abraçados por Ti no abraço fraternal que existe no amor de Cristo, nosso Senhor. Podemos ser de ministérios diferentes, de culturas diferentes, de idiomas diferentes, podemos até ser, ó Pai querido, de confissão de fé diferente, mas a Tua palavra não é, a Tua palavra é uma só para todos nós. Então ajuda, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, este meu amigo, essa pessoa que eu conheço de perto e essa pessoa que eu nunca vi, está tão distante de mim. Ajude-a, ajude-o, Senhor, ajude o pastor, a liderança, o ministério, os seus liderados, na boa compreensão, Senhor, da Tua palavra. Ilumine os olhos do entendimento de cada um, porque nós não temos uma vida só espiritual, nós temos uma vida também familiar, nós temos uma vida também material. Então nos ajude a entender melhor essas coisas e colocar cada uma delas no seu devido lugar, a fim de que o teu nome seja glorificado. Queremos estar bem com o Senhor em todos os aspectos que envolvem o reino, a igreja, o ministério, a obra, a palavra,
a oração, jejum, evangelismo, dízimo, a oferta, a visita, a comunicação, a submissão, a obediência às nossas lideranças. Mas queremos estar bem também no que tange ao lar, a casa, a família, a esposa, os filhos, ao sustento, à alimentação, meu Deus amado, os deveres sacerdotais. Queremos estar bem com o mundo para não dever nada a ninguém, andar de cabeça erguida e não dar mau testemunho, porque senão a nossa pregação não tem força. Como que vamos pregar ao mundo se o mundo também, Senhor, tem tudo a falar a respeito de nós? Então, abençoa no trabalho, na produtividade, na quitação das dívidas, nos pagamentos, Senhor, das contas, na aquisição do imóvel, do veículo, da casa, da preparação do futuro dos filhos, dos estudos, das formações, da escola, enfim, meu Deus, em todas essas áreas, por favor, nos ajude, nós precisamos da tua bênção para a glória do Senhor, que cada vida seja abençoada por ti nesse tempo. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Tá bom? A paz do Senhor.